E meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, parabéns a vocês, jovens e adolescentes, pela Semana da Juventude, 28ª Semana da Juventude. Mais uma vez, parabéns aos meus irmãos que lideraram vocês, pastora Viviane, o Fernando e a Amanda, e toda a equipe que estão com vocês, desde quarta-feira. Ontem e hoje pela manhã tinha uma estrutura metálica maravilhosa aqui, porque eles fizeram um teatro maravilhoso ontem, abrindo e fechando as cortinas aqui no altar, com uma história que eles mesmos escreveram. Então vamos fazer o seguinte: todos os jovens e os adolescentes, até você que é visitante, fica sentado. Quantos anos, pastor? Você decide. Aí todos nós que não somos jovens e adolescentes, vamos ficar em pé e vamos celebrar com as nossas palmas tudo que eles fizeram desde quarta-feira, vamos? Tem pessoas camufladas ali, hein? Aqui no meio, ficaram em pé algumas pessoas. Obrigado, gente. Podem se assentar. E em nome de todos os irmãos crentes Jurassic Park Gospel, nós queremos agradecer a vocês por nos fazer cantar louvores. Ô filha, você que falou aqui menos de 26 ou 28 anos, eu dei uma pesquisada ali, só para falar a data mais certa. Mantos e Palmas, Espalhando Vai, é do álbum Vencedores por Cristo de 1975. Então, em nome de todos os irmãos que têm 188 anos nessa noite, agradecemos vocês por termos cantado esses louvores. Agradecemos, amém, meus irmãos? Agradecemos. Quanto tempo eu não cantava Mantos e Palmas, eu me emocionei. Louvado seja Deus. Como é que vocês aprenderam esses negócios? Quem ensinou isso para vocês? Que bênção, que ideia boa. Vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo de número 6, versículos de 1 a 8. E o texto vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, elas enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, com duas asas, eles cobriam o seu rosto, com duas asas eles cobriam os seus pés, e com duas asas eles voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu estou perdido. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Quando eles fizeram essas camisetas e pensaram no tema testemunhas, das muitas direções que poderíamos ir nos textos bíblicos para abordar o que eles estão falando, e depois de decorar também, dramatizando aqui,
texto que nós lemos fala de uma visão. Quem viu foi o próprio Isaías. Ele está dando um testemunho para nós. Isaías é um profeta muito precioso do Antigo Testamento. Sem a necessidade de levantarmos as mãos, todos nós que estamos aqui, muitos de nós, crentes há muito tempo, temos histórias de Deus falando conosco através desse livro. Muitos de nós, é curioso esse mover de Isaías na nossa direção. Quando nós, em nossa casa ou em nossa história de fé, pegamos a Bíblia e sozinhos falamos: Deus, fale comigo. Muitos crentes têm versículos de Isaías que falaram com eles. Como se não bastasse isso na nossa geração, no Novo Testamento nós temos o registro da passagem de Jesus por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus é anunciado por todos os livros da Bíblia, mas os estudiosos concordam em afirmar: no Antigo Testamento, ninguém fala mais sobre Jesus do que Isaías. Não apenas porque tem 66 capítulos no livro que ele escreveu, mas porque há muitas menções a Jesus como profeta messiânico. E ele é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. O livro de Isaías, estudiosos concordam em dizer que ele é tão grande no Antigo Testamento como grande é Romanos no Novo Testamento. A turma que estuda a Bíblia costuma dizer isso e concordar. Se tem um livro com muita doutrina acerca de Deus no Novo Testamento, este livro é Romanos. E o mesmo é dito sobre Isaías no Antigo Testamento. Ele é um compêndio doutrinário sobre Deus em seus 66 capítulos. São muitos versículos conhecidos nossos. Dentre eles, um dos que nós mais conhecemos, falando sobre Jesus, há mais de 600 anos antes de Jesus nascer, é Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu. É no mínimo curioso a forma como ele escreve. Há mais de 600 anos antes, um menino nos nasceu. Ele não profetiza que o menino nascerá. Ele revela que aquilo que está profetizado é tão certo de que vai acontecer, que ele diz: um menino nos nasceu. Nada pode deter, nada pode impedir, nada pode mudar. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. E o seu nome será, lembra? Diz comigo: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em minha geração, eu me emociono muito com a conversão de várias pessoas. Eu nunca estive com ele, mas um dia eu quero dar um abraço presencial em Rodolfo Abrantes. Eu que o vi no auge do rock brasileiro, quando vocalista do Raimundos, levando a nossa nação inteira a cantar músicas com letras tão esquisitas como Mulher de Fases, e de repente no ano 2000, ele é capturado pelo Espírito Santo de Deus. E eu, como um jovem da década de 90, jamais podia imaginar que eu cantaria louvores no altar de Jesus, de letras de composição de Rodolfo Abrantes. Esse Isaías 9 foi um dos que ele escreveu sobre o Senhor Jesus. Eu jamais imaginei que um dia no altar da igreja eu ia cantar: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Escrito por Rodolfo Abrantes. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz.
Eu estou achando que no futuro eu vou cantar louvor da nossa irmã em Cristo, Anita. Eu tenho umas orações muito malucas. Eu tenho algumas orações muito malucas. Acabei contando e está sendo transmitido. Eu tenho uma lista de gente que eu digo assim: Senhor, assim como eu canto louvores ao Senhor, de composição do meu irmão em Cristo, Rodolfo Abrantes, eu gostaria de, antes de morrer, cantar no altar louvores ao Senhor, da composição de minha irmã em Cristo, Anita. Quem viver, verá. Para citar só uma, minha lista é grande. Eu oro para eu dar paz do Senhor para minha irmã em Cristo, Ivete Sangalo. Se Jesus resolver responder umas orações doidas que eu tenho, esse povo vai tudo cantar louvores a Jesus. É porque quando a gente se aproxima do Senhor Jesus, ao invés de odiar os pecadores, Ele nos ensina a amar cada um deles. Quando a gente vai ficando mais perto de Jesus, ao invés de desejar que eles sejam punidos no inferno, a gente começa a desejar para que eles sejam salvos no mesmo céu para onde a gente está indo. Jesus muda a gente demais. Quando eu estava em Goiânia, um serial killer chamado Tiago foi preso e já havia assassinado mais de 20 moças nos pontos de ônibus da cidade. Isso aconteceu entre 2013 e 2018, o tempo que eu fiquei lá. Aí quando prenderam ele, no culto de igreja de domingo, em oração, eu levando a igreja para orar pela conversão do Tiago. Alguns irmãos passavam na porta e diziam: eu não consigo orar para que Deus salve um monstro como esse. Aí irmãos que diziam isso, para mim é como se eles estivessem dizendo que eles estão longe de Deus. Porque quando a gente se aproxima do Senhor, você vai ver o que acontece. Aí eu falando isso, falando aquilo outro, um dos meus irmãos que dizia que não consegue de jeito nenhum, era um membro da nossa igreja que era agente penitenciário. Aí eu conversava com ele e dizia: não, mas Cristo vai colocar esse amor no seu coração, tarará, tarará. Os anos se passaram, o Tiago está preso. Mudaram o Tiago de cadeia. E adivinha onde ele foi parar? Aí o irmão da nossa igreja veio e falou assim: pastor, o senhor não acredita o que aconteceu. O serial killer de Goiânia, o Tiago, hoje é preso da minha cadeia. Eu falei: eu acho que Jesus está querendo salvar ele. Aí ele falava assim: então só ora para levantar outro, porque eu não vou não. Passou o tempo, esse meu irmão chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu passei na frente da cela do Tiago, e ele me disse assim: seu Jackson, que livro é aquele que o senhor está lendo? Pastor, minha vontade era de não falar assim, livro nenhum. Eu falei assim: Jackson, pelo amor de Deus, que livro você estava lendo? Aí ele disse assim: um livro de Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Pastor, ele me pediu para ler o livro, ele está lendo o livro. Falei: Jackson, quando Jesus quer salvar, Ele salva até através de quem não quer. Jackson, onde é que você arrumou esse livro? Esse jornalista batista, Philip Yancey, sem ser pastor e teólogo, recebeu da parte de Deus a revelação e a unção de escrever o livro mais lido no mundo sobre o Deus que salva perdidos pecadores. Ele falou assim: eu comprei numa livraria, eu nem sabia que salvava tanto assim. Esse Jesus é maravilhoso, né? O Tiago continua preso até hoje e possivelmente ele não vai sair da cadeia pelo acúmulo de anos. Se eu chegar no céu e encontrá-lo lá, eu vou ficar muito feliz. Logicamente oro por todas as famílias que tiveram as filhas enterradas. Imagino que talvez dentro dessas famílias devem ter irmãos em Cristo nossos.
A gente fala muito sobre graça e perdão, mas quando chega a nossa vez de perdoar, a gente fala muito, Jesus te ama e nós também. Mas quando chega a nossa vez de expressar, aperta mais, sabe? Mais perto de Deus ajuda. Ajuda muito. Vai ser fundamental para a gente conseguir ser testemunha, porque no próprio teatro dos meninos aqui, em falas decoradas, eles disseram que só pode ser testemunha quem viu. Para ver tem que ter estado lá. E tem que ter estado lá perto, porque de longe a gente não consegue testemunhar. Visão, como essa que lemos, requer aproximação. De longe, esquece. Ambientes forenses e polícias investigativas que o digam. Eles querem conversar com aqueles que viram. Mas aqueles que viram são os únicos que estiveram lá. Não longe, mas perto. Mais perto de Deus. Estar em cultos como este ajuda. Regra geral, quem quer se aproximar de Deus não se afasta de ambientes como este. Regra geral, aqueles que estão querendo ficar mais perto de Deus estão corriqueiramente, constantemente, semanalmente, historicamente em lugares como este. Fazer orações, cantar louvores, ler a palavra, são elementos que vão nos ajudando a ficar mais perto de Deus. Quanto mais perto, melhor seria. Quanto mais perto, melhor você e eu enxergaríamos, como Isaías viu. Acreditam que o chamado dele se deu neste capítulo 6? Acreditam que o ano era 740 antes de Cristo? O ministério dele foi longo. Ele foi profeta no reino de 4 líderes de Judá. Este Uzias está morrendo aqui no ano do seu chamado. Sobe ao trono Acás, e Isaías continua como profeta. Sobe ao trono um rei maravilhoso chamado Ezequias, como foi Uzias, e Isaías continua profetizando. E o último rei que está governando a nação do Senhor, e que ele é profeta, é Manassés, um rei déspota, terrível. E apesar de não existir nos textos bíblicos, historiadores acreditam que possivelmente foi Manassés que matou Isaías. E se ele pudesse subir aqui em meu lugar para ser o preletor na 29ª Semana da Juventude, talvez ele contaria assim: 29ª, ano que vem, eu estou aqui agora, Isaías não veio, veio eu. Aí eu estou falando ano que vem, aí vocês convidam Isaías, certamente ele ia dar um testemunho de como foi esse dia que ele viu o Senhor. Teofania é o nome dado para as várias formas com as quais o Senhor Jesus apareceu no Antigo Testamento. Em algumas aparições no Antigo Testamento, onde a tradução para o português coloca anjo do Senhor com letra maiúscula, é uma tentativa de chamar a minha e a sua atenção para que aquele anjo do Senhor com letra maiúscula que está aparecendo ali é o próprio Cristo. Alguns textos, isso fica mais claro, como na mensagem de hoje pela manhã, apesar de eu não ter explorado isso, quando o Manoá pergunta assim, para o anjo do Senhor com letra maiúscula: foi você que esteve com a minha esposa aqui? Ele diz: eu sou. Já ouviu isso em algum lugar?
E a tradução coloca com letra maiúscula para tentar chamar a nossa atenção, porque quando o próprio Deus aparece para Moisés na sarça, e Moisés pergunta: qual é o teu nome? Deus diz: o meu nome é Eu Sou. Razão pela qual o pessoal queria jogar pedras em Jesus, porque ele ficava o tempo todo dizendo: eu sou a porta. O pessoal lá que conhecia a Bíblia sabia muito bem o que ele estava dizendo. Eu sou o pão. Aquele eu sou dava um trabalhão para Jesus. O pessoal lá sabia que ele estava dizendo que ele é Deus. Os estudiosos da Bíblia dizem que essa visão de Isaías foi a visão de Cristo glorificado assentado no trono. Mas fica melhor do que ouvir os comentaristas é ver o próprio Senhor Jesus dizendo em João capítulo 12, versículo 41, que Isaías viu ele. Em João 12, 41, Jesus diz que essa visão aqui é ele que estava no trono. Como isso fez bem para Isaías, chegar perto e ver. Mais perto de Deus, meus irmãos, algumas afirmações são aparentemente lógicas, como nós conseguimos ver a Deus. E como nós precisamos, nós crentes, seria muito melhor para você ver a Deus com os seus olhos do que com os olhos dos outros. Outras pessoas te dando informação de como é o Pico do Ibituruna, outras pessoas te dando informação de como são as cataratas do Iguaçu, outras pessoas te dando informação de como são os arredores do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Isso é muito distante do dia que você puder estar lá. Eu com palavras não consigo te explicar o quanto é diferente você saber pela boca de outros e pelos olhos de outros, e você saber pelos seus próprios olhos. Assim como o jovem Saulo, pelos seus próprios olhos, ele viu o Senhor, esteve bem perto dele, e a sua vida foi tão transformada. No ano de 2009, eu tive a honra de participar de um acampamento de uma igreja de brasileiros em Toronto. Naquele tempo a gente conversava muito sobre e-mail. Quando eu abri o e-mail, eu estava no escritório da igreja onde eu trabalhava, e quando eu abri o e-mail, o pastor estava me convidando para pregar no acampamento em Toronto. De verdade, a minha cadeira quase caiu para trás, porque eu fui dar uma comemorada assim, e ela quase caiu. Falei: Jesus, não deixa eu cair não, está na hora de machucar não. Comecei a conversar com o pastor, e tive a honra de estar com eles. Terminado o acampamento, o voo de retorno de Toronto para São Paulo seria na quarta-feira, e o acampamento terminou no domingo. Aí no domingo à noite, duas irmãs portuguesas, legítimas, naquela igreja de brasileiros, vieram conversar comigo e disseram: pastor Fábio, tu irás embora que dia? Eu disse: irei embora na quarta-feira. Por que estás a me perguntar? Ora pois. Elas sorriram e disseram: perguntamos ao pastor o que irás fazer na segunda-feira, e ele disse que são passeios, nós podemos te levar em Niagara Falls. Eu disse: e o que é isso aí? Eu nem consegui falar a palavra. Aí ela disse assim: são cascatas de águas maravilhosas que separam o Canadá do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, aí eu lá no Cristo Redentor. Eu disse: deve ser tipo Foz do Iguaçu. Ela falou assim: deve ser, nós não conhecemos, mas Niagara Falls é muito, muito lindo. O senhor quer ir? Eu falei: mas é claro que quero, que passeio maravilhoso. Me levaram e pagaram tudo ainda, aleluia. Você paga o ingresso, coloca, para vocês terem uma ideia, é no lugarzinho que faz o desenho do Pica-Pau, descendo. Eu fiz isso lá, sozinho. Não tinha Pica-Pau, mas eu fiz. Ou aqui na boa,
Você entrar aí no YouTube e ver Niagara Falls é uma coisa, mas você ir lá, não porque eu estou falando, mas não dá para te explicar como é diferente. Porque tem muito mais coisa que envolve isso. Tem a viagem de carro antes de você chegar, tem a companhia agradável, tem o sorriso, tem as histórias boas que você ouve, tem a chegada na cidade antes de chegar nas cataratas de Niagara Falls. Mas quando você está lá, é maravilhoso demais. Tem alguns lugares que você chega bem perto e aquela água caindo em você. E você deixa a água cair e vai soprando aquele spray de catarata e aquela beleza. E elas disseram assim: olha lá o barco de passeio lá no meio. Quando o senhor voltar aqui da outra vez, nós vamos te levar lá embaixo. Não voltei até hoje, Jesus. Não, que se eu quiser, é nós aí. Eu tenho um passeio lá dentro agora, lá no barco. E me perguntaram: o senhor tirou o visto de dupla, esqueci o que era. De dupla entrada, não sei, eu esqueci a expressão. Eu falei: não tirei. Se o senhor tivesse tirado, a gente ia atravessar para o outro lado e a gente ia lá em Nova York. Eu falei assim: me fala direito como é que é esse visto aí, que da próxima vez eu vou tirar isso aí. Aí nós vamos levar o senhor do outro lado, mais perto de Deus. Nós conseguimos ver a Deus. Foi muito impactante ouvir o testemunho de conversão de um dos meus filhos, quando ele dizia, e as lágrimas caíram no meu rosto, que ele falava assim: Deus, eu não te conheço, o Senhor é Deus do meu pai e da minha mãe. Esse negócio me impactou demais quando eu vi ele contando esse testemunho pela primeira vez, no altar diante da juventude, naquele culto. E ele falava com os jovens: se eu não tivesse conhecido a Deus, eu não seguiria a Deus, mesmo Ele sendo o Deus dos meus pais, porque eu sempre soube disso, que desde que eles nasceram, os 4 filhos lá de casa, eu faria de tudo para que eles andassem com Deus, mas tudo o que eu fizesse não seria nada se eles não chegassem bem perto. E assim cada um deles foi chegando e o Senhor foi alegrando tanto o nosso coração. Isaías chegou bem perto, nos deu tantos detalhes, não deu? Trono, limiar do templo, serafins. Os anjos parecem ter uma hierarquia entre eles. A Bíblia fala de anjos, arcanjos, serafins, querubins. Parecem que serafins e querubins ocupam cargos mais altos do que anjos e arcanjos. De forma bem honesta, nós não conseguimos saber qual que é o cargo mais alto entre serafins e querubins. Comentaristas bíblicos são mais honestos em dizer entre serafim e querubim, mas um fato curioso nos é relatado: serafins aparecem somente nesse texto, em nenhum outro lugar. Olha o que Isaías viu. Eu quero chegar mais perto. Em toda a Bíblia, tantas páginas, tantos livros, serafins só aparecem aqui. A tradução é que eles são ministros de fogo, agentes de fogo. Isaías conta para nós, e ele só conta para nós porque ele viu, e ele só viu porque ele chegou bem perto. Mais perto de Deus nós conseguimos ver a Deus, é o versículo 1 que lemos. Mais perto de Deus nós conseguimos ver que a glória de Deus está em toda a terra. O versículo 3 traz uma informação que longe de Deus nós nem concordamos, longe de Deus nós nem acreditamos que seja possível. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Somente as pessoas que estão mais perto de Deus conseguem olhar para a terra, em qualquer cidade, em qualquer nação, em qualquer país, e ver que toda a terra está cheia da glória de Deus. Só os que estão perto dele conseguem ver. Eles olham para o mesmo lugar que nós olhamos, e enquanto nós murmuramos, eles exaltam. Eles olham para o mesmo litoral que nós olhamos, enquanto nós reclamamos, eles glorificam. Um sinal de alguém estar perto ou longe de Deus é ver a glória de Deus em todo lugar. Um tempo que eu fiquei bem perto de Deus foi há 26 anos atrás. Eu morava em uma cidade próxima aqui, que até o nome dela no passado era esquisito, Lajão. O nome dessa cidade, quando eu estava lá 26 anos atrás, era Conselheiro Pena. Acredite, morando em Conselheiro Pena, eu conseguia ver a glória de Deus. Eu falava tão bem daquele lugar, você não está entendendo. Eu me estranhava, porque quando eu saía com Janaína para lanchar, ou era hambúrguer ou era pizza. Pizzaria só tinha uma, e hambúrguer tinha 3. Aí a gente diversificava, cada vez um hambúrguer num trailer diferente. Eu conseguia subir em algumas montanhas lá para orar. Eu olhava para o Rio Doce, é como se eu estivesse diante de Veneza. Eu estava me estranhando. Eu dizia: Senhor, que lugar maravilhoso. Eu ia fazer programa de rádio na cidade, o nome era De Bem com a Vida. E eu começava assim: bom dia, Conselheiro Pena, que dia maravilhoso, hein? Você viu o sol? Se não viu ainda, vai para o lado de fora, coloca a cabeça para fora e vê o sol. Que lugar maravilhoso. Gente, a nossa cidade está linda hoje. Eu estava me estranhando. Perto de Deus, você verá a glória dele em toda a terra. Você não precisa estar em Toronto como eu estive. Você pode estar em Conselheiro Pena. Você vê a glória de Deus nas expressões mais simples de sorriso, de abraço, de generosidade, de gratidão. Mais perto de Deus, você vê a glória de Deus numa criança que soltou o braço da mãe e veio correndo para te dar um abraço. Ou aqui, mais perto de Deus, a gente fica mais saudável, tá? Emocionalmente, então, nem te conto. Porque vai mudando as nossas palavras, os nossos pensamentos, vai tirando os nossos medos, vai mostrando para nós que mesmo quando o mundo está em caos, ele não consegue abafar a glória de Deus. Está comandando tudo. Isaías viu isso. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso inclui sua casa, isso inclui sua história, isso inclui sua família. Eu preciso, Fábio, eu preciso mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Mais um exemplo desse ano de 26 anos atrás. Eu me lembro que quando Janaína e eu nos casamos, a gente mudou para esse lugar e a gente não tinha carro. E eu ia cuidar de uma congregação que hoje é uma igreja presbiteriana, que ela ficava no Alto da Pedreira. Colocava o violão nas costas e a gente ia a pé. Calçamento para todo lado. Janaína foi uma vez de salto, nunca mais colocou.
falou assim, vai ter que ser rasteirinha, aí foi de rasteirinha. Aí a gente subia, e nós dois assim, muito perto de Deus, a gente via a glória de Deus no comprimento, no aceno, no coqueiro. Gente, é um negócio que não dá para te explicar. Passou 6 meses, conseguimos ajeitar umas férias, fui para Belo Horizonte. No dia que a gente estava voltando, o meu pai disse assim, vem aqui fora comigo. Aí ele falou assim, eu queria te dar um carro melhor, mas eu não tenho dinheiro, e eu só consigo te dar esse carro. O ano era 1998 e tinha um Fiat Prêmio branco estacionado na frente do apartamento onde ele morava. Aí ele estava com a chave na mão, eu falei assim, o senhor vai me dar esse carro? Ele falou assim, vou. Eu falei assim, louvado seja Deus. Fui lá correndo, chamando a Janaína para dar uma volta no nosso carro. E eu estava todo feliz. E ela estava toda feliz. Era um carro que custava R$2.300. Ele tinha 2 portas. Pensa num carro muito quadrado. Fiat Prêmio, é o Uno sedã. Uma traseira enorme. Demos uma volta. Agradeci o meu pai. Vamos viajar. Fomos no Carrefour fazer compra, porque o mercado, o preço era mais em conta. Nós enchemos o porta-mala. Um irmão me ligou e falou assim, eu tenho um vaso aqui de Marajoara, fiquei sabendo que o seu pai te deu um carro, a gente quer dar para você pôr na sua sala. Gente, eu fui lá buscar o vaso, eu pensei que era um vaso. Meus irmãos, o vaso batia no meu ombro. Ele era muito grande, muito gordo, cabia eu lá dentro. Foi uma dificuldade para a gente colocar aquele vaso, não tinha 4 portas, a gente entrava, foi uma dificuldade, conseguimos colocar. A gente viajou para aqui, para Valadares, antes de ir para Conselheiro Pena, o carro saiu assim, lá de Belo Horizonte, assim, e a gente feliz. E eu cheguei em Conselheiro Pena, todo mundo que encostava, eu mostrando o carro que nós ganhamos, porque não é o carro, é a presença. Eu estou te falando, testemunho pessoal. Nós ficamos com esse carro 6 ou 8 meses. Gente, tudo era lindo, assim, por causa de Deus. Eu ia abrir o vidro nunca descia reto, ele sempre descia assim, dando cabeçada para frente, assim. Eu ia fechar o vidro, ele nunca vinha, tinha que puxar com a mão. Teve um dia que a Janaína estava do meu lado, a gente chegou de uma visita, estacionamos na garagem. Quando eu puxei o freio de mão, o botãozinho deu um tiro igual flecha no teto, e a mola foi atrás. E a Janaína falou assim, graças a Deus que nós temos carro. Falei, é isso aí. Aí o ministério vai passando, e se você não tomar cuidado, você que um dia ficou perto de Deus, você pode, mesmo sendo pastor. E eu fui vendo alguns sinais de eu me afastando de Deus, quando estava com Janaína, 4 filhos, a gente num Chevrolet Spin, todo mundo lá dentro, a gente fazendo uma viagem, o ar-condicionado estragou, nós abrimos o vidro, e eu comecei a reclamar um monte. Sinal de que aquele Fábio que um dia estava muito perto, ele estava se distanciando. Do prêmio eu não reclamava nem quando eu dava tiro no teto. E agora com um carro todo eletrônico, botões, volante, que estragou um ar-condicionado. Quando eu estava viajando, abri a boca com aquela multidão de reclamação, de murmuração. Janaína sempre foi mais crente que eu. Aí ela veio me dobrando. Podia agradecer, né? Você está viajando num carro. E eu disse assim, mas agora, olha o seu cabelo voando aí dentro. Podia agradecer, né? Ar-condicionado a gente conserta. Preciso voltar para mais perto de Deus, porque mais perto de Deus nós conseguimos ver a glória de Deus em toda. Ou mais perto de Deus a gente consegue ver a glória de Deus dentro de um hospital. Escute.
Mais perto de Deus a gente consegue ver a glória de Deus no atendimento da enfermeira. Mais perto de Deus a gente consegue ver a glória de Deus no alívio do medicamento que foi colocado na minha veia e fez aquela miserável daquela dor desaparecer. Eu tive uma pedra no rim uma vez que você não está entendendo. Na hora que ela colocou o negócio aqui e sumiu a dor, eu falei assim: glória a Deus, precisamos fazer um exame. Eu falei: eu faço o que a senhora quiser. Fez os exames, tem um cálculo aqui, ele deslocou, parou aqui, nós temos que fazer cirurgia. O senhor quer ir num médico de confiança ou operar aqui? Eu falei assim: a senhora é a minha mulher de confiança. Só não deixa eu sair daqui em nome de Jesus por nada. Porque o remédio que a senhora colocou aqui, ele foi uma bênção. Mas eu estou sentindo que a dor está lá dentro assim. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Então nós temos que tirar essa pedra. Aí você vai vendo a glória de Deus em tudo. Aí, independentemente do hospital que te atendeu, independentemente da médica que atendeu, você fala assim: Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse lugar. Obrigado por essa médica. Aí na hora que você está saindo, você passa na atendente e fala assim: filha, quero te agradecer, porque no dia que eu cheguei todo dolorido, capotado, aí na hora que nós chegamos na recepção, eu falei assim: minha filha, pelo amor de Deus, não faz ficha, me leva em algum lugar. E a atendente foi abrindo tudo e disse: leva ele, a gente faz a ficha depois. Aí você volta lá na menina e fala assim: filha, você foi uma bênção na minha vida, Jesus te abençoe. Mas quando a gente está afastado de Deus, a gente agride as pessoas. A gente exige atendimento melhor, como se fôssemos reis. Eu pago esse convênio. Sinais de quem está longe de Deus. Vamos andar, porque senão, mais perto de Deus, nós conseguimos ver a nós mesmos. Olha que coisa extraordinária. Perto de Deus, Isaías não fala ai dos outros. Perto de Deus, Isaías fala ai de mim. Mais perto de Deus quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente fica pequeno. É impressionante o efeito inverso disso. Um sinal de que eu, Fábio, estou me afastando de Deus, é quando eu vou ficando grande, eu mesmo. Como diz minhas meninas, se acha. E a gente vai aproximando de Deus, e a gente vai vendo quanto a gente é frágil, pecador, falho. Ouça isso. Um sinal de pessoas longe ou perto de Deus. Nós aqui. Primeiro, alguém longe de Deus. A pessoa chegar perto de você e falar assim: você viu a fulana, a filha dela engravidou? E a pessoa continua dizendo: mas eu sabia, aquela menina sempre deu trabalho, aquela menina, que decepção para a dona fulana, aquela menina, que desgosto para aquela família, aquela menina, eu acho que ela ainda vai dar mais trabalho, isso é só o início de uma confusão, que menina esquisita, a menina, que menina, que menina. Sinais de alguém que está longe de Deus. Sinal de alguém que está perto de Deus. Você viu, a filha da dona fulana engravidou-se. Eles devem estar muito tristes. Dona fulana deve estar chorando. Preciso encontrar com essa menina lá na igreja no final de semana. E se ela não estiver indo na igreja, nós precisamos trazê-la de volta para a igreja. Nós precisamos abraçar essa família. Nós precisamos ajudar para que o diabo não destrua essa menina. Porque Deus vai restaurar essa menina. E que Deus tenha misericórdia, porque o que aconteceu na casa da fulana pode acontecer. Quando a gente está perto de Deus, é mais ou menos assim. A gente não coloca a nossa casa acima das pessoas. A gente olha para as maiores tristezas da casa dos outros. Se algum filho de alguém está mexendo com droga, se a filha de alguém foi presa por se envolver com algum crime, a gente lamenta e a gente diz que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, porque o que aconteceu com ela pode acontecer comigo, com os meus filhos, com o Davi, com o Daniel, com a Amanda ou com a Ana Luísa.
Quando eu olhar a desgraça de adultério em meus irmãos, ou vizinhos, ou amigos, eu digo assim: Deus, tenha misericórdia, porque isso pode acontecer comigo. É um sinal de alguém que está mais perto de Deus. Ele consegue ver a si mesmo, e Deus mostra o quão pecadores nós somos. Eu preciso, igual vocês, tá? Estou junto com vocês nisso aí, nessa história, nessa jornada. Vamos lá, para a gente ir para o último ponto. São só 4, está acabando. Um sinal forte de alguém que está longe de Deus ele vê a calamidade que está acontecendo com os outros, e ele culpa os outros pelo que está acontecendo, mas também fez isso, mas também está nesse lugar, mas também fez assim. E um sinal muito forte de que ele está longe de Deus é que quando uma calamidade acontece com ele, ele fala assim: Deus, por que isso foi acontecer? Ele se acha muito grande, ao ponto de acidentes de carro, balas perdidas, câncer, não poder aparecer em ninguém de sua casa. Mas quando a gente está perto de Deus, a gente olha para a calamidade dos outros, lamenta com tristeza de coração e diz assim: Senhor, o Senhor tem misericórdia da minha casa, porque isso que está acontecendo ali também pode acontecer, e se acontecer aqui, eu sei que o Senhor continua me amando. Se acontecer aqui, eu sei que o Senhor é o meu Salvador. Se acontecer aqui, eu sei que o teu sangue na cruz me lavou de todos os meus pecados. Ou dá uma arrumada na gente, na nossa fala. A gente não se acha merecedor de nada. Então, e o último, para a gente encerrar: cadê aquele moço que tocava o violão todo dia que eu pregava, e no final ele tocava violão e a gente terminava? A gente sempre terminava meia hora depois, né, meu irmão? Ele já vem até rindo, ele pega até a cadeira e senta. Mas perto de Deus, nós conseguimos ver que nós precisamos servir mais a Deus. É o último versículo que a gente leu, conhecido nosso, que ele fala assim: Senhor, eis-me aqui. Aqui, se nós líderes da igreja conseguimos levar vocês para perto de Deus, vocês vão servir a Deus sem a gente pedir. Vocês vão servir a Deus sem a gente dar cargo para vocês, porque mais perto de Deus, a gente quer servir a Ele. A gente volta e fala assim: está precisando do que aí? O que você sabe fazer? Tirar foto. Está precisando do que aí? O que você sabe fazer? Gosto de criança. E cada igreja local vai se encarregar de te treinar, filtrar você, ver quanto tempo de membro da igreja que você tem. Mas regra geral, quando alguém procura a gente no ambiente de igreja, dizendo que quer servir, é um sinal de que ela está vindo, sabe de onde? Sabe de onde? Ela está vindo de uma conversa com o Senhor. Ela está vindo de alguma leitura bíblica que ministrou no seu coração. Ela está vindo de alguma vigília que Deus tocou na sua alma. Aí ela fala que quer servir. Nosso desafio, é localizar melhor cada um de nós nos nossos dons, porque logicamente se você não tem aptidões ou traquejo com crianças, nós não podemos te colocar no departamento infantil. Se você não tem uma voz afinada, nós não podemos te colocar no ministério de louvor. Então identificar os dons que você tem, e você querendo servir, e em alguns casos, nós como igreja temos até que criar alguns ministérios que não existiam, e eles vão existir a partir da sua vida, porque você tem uma determinada habilidade para atuar num determinado segmento, nós não temos aquela frente de trabalho, e você vem, e de repente Deus dá a graça, começa a aparecer mais 3, 6, 12 pessoas perto de Deus, que querem servir e sabem fazer o que você está fazendo. Mas regra geral, quando estamos mais perto de Deus, nós queremos servir ao Senhor, independentemente se vai ser no altar, com visibilidade,
ou se vai ser nos bastidores, sem ninguém saber que eu servi, a gente vai ter o maior prazer em terminar, tirar o colete, entregar, guardar, ir para casa e falar assim: Senhor Jesus, recebe, eu amo o Senhor. Um sinal que a gente está se afastando de Deus é assim: a gente não quer fazer mais nada, a gente está entregando tudo e a gente fala assim: vou deixar a outra geração fazer. Idosos mais perto de Deus querem servir ao Senhor hoje. Conheci uma mulher muito perto de Deus e fui pastor daquela igreja onde ela era membro, e ela escrevia cartas à mão para todos os visitantes que iam na nossa igreja, nome por nome. Ela dizia: não posso andar mais, pastor. Ela dizia: eu não posso levantar mais, pastor. E ela dizia: eu posso escrever. Pastor, o senhor não concorda comigo que a pessoa abrir uma carta com uma letra vai fazer uma diferença muito maior do que vocês mandar esses bilhetes feitos na gráfica? Eu falei: demais. A igreja era muito grande, a igreja estava chegando a 4.000 membros, e ela dizia: mais nomes, mais nomes. Eu ia levar a ceia para ela, ia ver as cartas, 2 páginas, 3 páginas para cada visitante. Aquilo era um sinal para mim que aquela senhora, ela estava muito perto de Deus. E ela dizia: eis-me aqui. Vamos dar uma aproximada, amém? Todos nós. Aqui, vamos cantar aquele louvor que eles cantaram do Ele Abriu Mão Sua Glória. Você canta? Você toca aí? Ah lá, vai procurar a letra lá, não sabia não. Procurar a letra lá. Ó. Vamos ficar em pé para a gente cantar. A gente canta uma vez só, a gente ora e encerra. Mais perto de Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Aqui, gente, nós os mais velhos, essa é daquelas músicas que a gente não conhece. Eles cantaram as lá de trás, mas cantaram uma aqui da frente também. Então mesmo você que não conhece, se eles conseguirem colocar a letra ali, tenta ler e vamos tentar cantar essa aí. É mais nova, mas nem tão nova assim, né? Já deve ter o quê? Deve ter uns 7, 8 anos já esse louvor, não deve ter? Depois eu vou olhar no Google ali, do pessoal do Morada. Aí, vamos encerrar cantando o tema do... Foi tema esse louvor aí? Foi tema? Vamos cantar. Nós vamos cantar mais comportado, devagarzinho. Nada de ficar. Fica comportado, tá? Aí, sentadinho, e a gente encerra. Vamos lá? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. E Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e... Imagina o seu filho cantando isso, ó. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Pensa o seu filho cantando isso, ó. Novas sandálias pra suportar o id. Seu filho, sua filha. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e barcos no lugar, e
sede dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Seu filho servindo ao Senhor. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor, palavra de vida eterna sou. Pensa o seu menino cantando um negócio desse. Pensa. Pensa a sua menina cantando um negócio desse. Fui encontrar pelo teu amor, pensa os seus netos nascendo e cantando. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com o Senhor, ser um com o Senhor, ser um com o Senhor, ser um com o Senhor. Senhor, coloque esse louvor em nossos filhos. Senhor, coloque esse louvor em nossas filhas. Senhor, coloque esse louvor em nossos netos. Senhor, coloque esse louvor em nossas netas. Ah, Senhor, coloque esse louvor em nossos bisnetos e bisnetas. Coloque esse louvor em nossos tataranetos e tataranetas. Que esse louvor seja à disposição dos seus corações. Coloque esse louvor em nós, em todos nós, em nome de Jesus. Amém.